Boa noite. Não queria terminar o dia sem deixar aqui uma palavra que veio ao meu coração, que durante o dia e durante ontem tem estado dois versículos no meu coração. E nós nos estamos a aproximar já estamos, hoje é dia 1 de dezembro, né? No mês de Natal, e muita coisa vem sempre ao meu coração, e muito erro se tem perpetuado sobre o Natal, sobre Cristo, sobre Jesus, e tudo o que nós possamos espalhar da verdade, para que a verdade destrua o erro, a mentira, o engano, a confusão, por causa da ignorância, por causa da falta de conhecimento das Escrituras. E é assim que o diabo atua, e as trevas sempre foi em ocultar a verdade. E a verdade liberta, não é? Como está escrito este versículo tremendo que Jesus disse aos fariseus na altura, no capítulo 8 de João, não é? Se conheceres a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, se quiserem conhecer a verdade. Aqueles que conhecem a verdade os irá libertar. Mas eu ainda não quero falar muito sobre a questão do Natal, quero aqui deixar só uma palavra e que seja de bênção para aqueles que vão ouvir, porque a palavra que é cirúrgica, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, não é? Penso que é capítulo 17, versículo 17. Jesus está a orar aquele capítulo tremendo da última oração de Jesus para os discípulos e para todos aqueles que o iriam reconhecer como Senhor e Salvador, que se iriam converter a Ele, que somos nós, não é? Ao longo dos séculos, milénios. E Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E há aqui dois versículos que eu queria deixar hoje, que entrem no coração daqueles que vão ouvir, que poderia dizer assim: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho significa literalmente boas novas, boas notícias, as notícias de Deus, boas novas. Jesus começou o ministério dizendo nos Evangelhos que ele começou o ministério pregando as boas novas, pregando as boas novas do Evangelho, o Evangelho do Reino dos Céus, as boas novas do Reino dos Céus. Nós hoje abrimos a televisão, são só notícias catastróficas. E cada um enche a mente daquilo que quiser, mas nós somos e falamos aquilo que colocamos na mente. E as nossas palavras vão refletir as horas que nós passamos, aquilo que colocamos, vamos dizer assim, no computador da nossa mente. Aquilo que nós enchemos o nosso coração e a nossa mente é aquilo que a boca vai falar. A boca fala o que o coração está cheio. O apóstolo Paulo, eu estou aqui em Romanos, já lá vou ao capítulo que eu queria falar, mas em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando o apóstolo Paulo está a dizer: não vos conformeis com este sistema, com este século, com este mundo, está podre. Não vos conformeis, não vos amoldeis, outra tradução diz nos amoldarmos ao sistema, mas a solução é: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enchemos a nossa mente com as boas novas, com o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Agora, o que é o Evangelho? Olha, vou aqui literalmente porque diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo está a falar e ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quase que acrescentaria isto, não é acrescentar a palavra de Deus, mas é: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê nas Escrituras e quer e decide crer no Evangelho.
é o poder de Deus, não são palavras. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é palavra morta. E outro versículo, olha, eu estou aqui no meu coração, estou aqui em Romanos, vou já aqui para Coríntios, penso que é 1 de Coríntios capítulo 4, deixe-me só aqui ver, 1 de Coríntios capítulo 4, versículo 20, porque eu estou a falar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Esta palavra poder é dínamos, de onde vem a palavra dinamite, é poder. Aleluia. Sinta este poder. Aquilo que Jesus falava, o Evangelho, que está escrito nos Evangelhos, é sobrenatural. Tudo é sobrenatural. Eu tenho uma mensagem que poderei voltar se o Espírito Santo me colocar no meu coração em breve, falar sobre o Natal sobrenatural. Nada no Natal é natural. Tudo é sobrenatural, para que não houvesse dúvidas que o Natal é a vinda de Deus, encarnou como homem, sobrenaturalmente em tudo. Mas eu queria deixar este versículo aqui de Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: porque o reino de Deus, o Evangelho é a constituição do reino de Deus. O reino de Deus, ou o Evangelho, consiste não em palavras, mas em poder. Sinta esse poder, receba esse poder, chegue-se a Deus com determinação. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Está em Tiago, capítulo 4. Cheguem-se a Deus, busquem-no por este poder, por este sobrenatural, pelos milagres. Sabe, hoje eu falo muitas vezes isto, mas hoje estou-me agora a lembrar de repente, eu vim de um evento com a minha mulher, e sempre falamos isto, e já de manhã estávamos a falar isto, e aqui ao pequeno almoço ficámos talvez 20, 25 minutos a falar do que Deus fez e faz na nossa vida. Não importa o que o mundo inteiro diria, nós estávamos a lembrar-nos de detalhes, de momentos, de dificuldades, de situações que sabemos, foi o poder de Deus, foi o milagre de Deus. É como que se Deus, em certa altura, quando estávamos quase a desistir, a desanimar, Ele veio sobrenaturalmente, de uma forma que nós não podemos negar que foi Deus. Estávamos hoje a falar isto. E aqueles que são os escolhidos, aqueles que conhecem Deus, não é os que só acreditam em algo, os que conhecem Deus, Jesus sabe o que eu estou a falar. E diz aqui o apóstolo Paulo estava a dizer, porque o reino de Deus não são palavras ocas, não são liturgias, não são rituais domingueiros. Palavra oca. O reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Olha, e agora em Coríntios, estou aqui em Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo está a falar, né? Ele diz assim, a minha palavra, que eu vos tenho falado, a palavra de Deus, e como se eu quero transportar isto para aquilo que eu falo, para aquilo que é o ministério dos pregadores. Os pregadores pregam a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Não és chamado para pregar as tuas próprias ideias. Prega a palavra. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, que é o poder de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. Mateus capítulo 28, 20 a 28 em frente. Capítulo 28, 20, quando Jesus diz as últimas palavras, ide e pregai o Evangelho do Reino de Deus, os sinais, os milagres seguirão àqueles que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demónios, é tudo sobrenatural, o Evangelho é sobrenatural, é o poder de Deus. Jesus nunca nunca separou a pregação do poder do alto, sempre se confirmava a palavra com sinais e maravilhas. E Jesus dá esta instrução a todos os pregadores, a todos os que vão, preguem a palavra. Os sinais seguirão àqueles que crerem. E agora o apóstolo Paulo também está a falar aqui em Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, a minha palavra que eu vos preguei
A minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Mas em demonstração de espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. O Evangelho foi sempre pregado, o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é pregado com poder. Devemos esperar milagres que Jesus fez. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê, creia neste Evangelho de poder, não religioso, não a cheirar a mofo, em que nada acontece. Creia e receba o milagre que precisa, a libertação que precisa. Aleluia! Glória a Deus. O Evangelho, eu comecei, estava aqui há cerca de meia hora, uma hora a pensar nisto, só neste versículo, e já vieram muitos versículos, mas Romanos capítulo 1 e 16. O que é o Evangelho? É o poder de Deus. O apóstolo Paulo não disse, são palavras que vos levarão à vida eterna. Não, mas ele diz, é o poder de Deus. Esta palavra não são letras. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, este termo salvação no original significa tudo incluído, salvação espiritual, a vida eterna, salvação da libertação da mente, fala de libertação, fala de salvação, fala de entendimento, de uma plenitude. É o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus vos abençoe grandemente, receba a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Querido Espírito Santo, tu és poderoso, tu és o poder de Deus. Que todos os que vão ouvir recebam não a palavra de homem. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavra persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Para que a fé dos ouvintes não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Como eu costumo dizer, um milagre vale mais que 1000 palavras. E Jesus nunca planeou, nunca intentou que a sua igreja e a pregação do Evangelho não seja acompanhada de milagres, de poder, de libertação de demónios, de curas físicas, de salvação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vos abençoe grandemente.